Seja bem-vindo ao Serafim Tarô, meu nome é Valdemar. Essa é uma leitura mensal, mês de fevereiro, para o signo de Câncer. É uma leitura temporal, geralzona, para o coletivo do signo e bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente, que ressoa com você sem precisar forçar nada. Isso é muito importante, tá? Se você tiver um mapa astral, além dessa leitura do signo solar, eu vou convidar você a assistir também os signos da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala sim a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar fazendo as leituras, inscreva-se por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento, desenvolvimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá? Como é uma leitura mensal, das coisas que a gente vê aqui, como o cenário, as mensagens que aparecer, a tendência é que sejam situações aí para o decorrer do mês de fevereiro, mas nada impede de você já ter vivenciado ou estar vivenciando o que a gente narra aqui, tá bom? Assista também até o final da leitura, porque eu vou iniciar para você. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência, na metade da leitura, a gente vai ver um conselho e um aprofundamento. E depois, no final da leitura, a gente vê um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá? Vamos ver aqui então para Câncer, mês de fevereiro, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Câncer precisa saber quando encontrar essa leitura, por favor. Olha, um arcano maior, a torre. Um pajem de ouros, tá? No centro da leitura. E aqui, né, tem muita pessoa que tem aversão a essa questão do arcano maior, a torre, porque ele simboliza momentos de bastante dificuldade, momentos onde você é desafiado muito pela vida, pelo acontecimento em si. Ele pode narrar a finalização de uma coisa que era importante para nós, entre aspas. Ele pode narrar a desconstrução de alguma coisa e até mesmo a desconstrução que está associada à nossa personalidade, porque nesse arcano tem energia de Marte, né? E só que também, mesmo sendo desafiadora essa torre, que para quem ressoar a leitura, essa torre vai estar simbolizando alguma área da vida, né? Como amor romântico, trabalho, família, casamento, enfim, independente da área para você que essa torre esteja sendo representada, tá? É uma excelente oportunidade aqui de você aprender, porque o pajem de ouros ele é representado muitas vezes por uma pessoa que ela está em busca do aprendizado, né? Ou melhor, ela precisa passar por uma experiência que na maioria das vezes é uma experiência física, material, porque o pajem de ouros está relacionado às questões materiais, terrenas, tá? Eu preciso passar por essa experiência, mesmo que ela seja desafiadora, né, para mim, porque eu sei que isso vai ajudar eu crescer em alguma área da minha vida, provavelmente nessa área do acontecimento torre, né? É uma oportunidade de elevação. Mas é claro, a gente costuma ver a torre mais pegando o nosso lado pessoal, o que nos leva a criticar muito a situação e por vezes até se colocar como vítima da situação, mas não é nada disso, né? É mais um momento desafiador que você precisa passar na sua vida de outros que provavelmente virão, que irão ajudar você a crescer em algum determinado setor da sua vida, tá? A gente tem que ter a certeza nisso, né? Porque senão facilmente a gente é capturado de que a culpa é do outro, eu não mereço passar por isso. Meu, a gente sabe que tudo que acontece na nossa vida é do nosso merecimento. Provavelmente a gente mesmo criou aquela circunstância, né?
Só que aí que tá, tem pessoas que preferem criticar, às vezes se colocar como vítima, do que tirar um aprendizado da situação, que é muito mais valioso do que criticar, muito embora a gente sinta essa vontade, né? De quando eu passo por um momento desafiador, cara, eu questionar, eu pegar e ficar bravo, eu pegar e, qualquer outra coisa, né? E acabo não percebendo o aprendizado que eu deveria ter com aquela situação. Um 5 de espadas é uma carta de conflito, até discussão verbal, que pode ser o principal estopim que levou ao acontecimento dessa torre, né? Então, por muitas vezes eu passo por situações onde me é arrancado aquilo que eu pensava que eu tinha, né? Para ver como é que eu vou como é que eu vou reagir a essa situação, que agora é uma torre para mim. Como que eu vou lidar com isso daí? Será que eu consigo ter essa sacada, esse olhar de aprendizado com a situação? Ou eu vou remoer por, às vezes, o meu recurso ter sido drenado? Lembrar que a gente está aqui com página de ouros, que é muito provável que isso aqui esteja relacionado com situações também materiais, né? Então me é arrancado tudo para ver como que eu vou reagir. Será que eu vou condenar o destino? Será que eu vou condenar, culpar as pessoas? Ou será que eu vou aprender com a situação para que eu possa me elevar e construir muito mais do que aquilo que possa ter sido tirado de mim? No fundo do maço, um 10 de copas. É o final feliz. São as realizações, né? É claro, para quem passa pela torre, sem condenar, sem acusar, e sim aprendendo interiormente o que essa torre representou na vida, ou está representando, ou possa vir a representar. Lembrar que a torre, ela promove a destruição e a desconstrução, mas no mesmo momento promove a oportunidade de um aprendizado muito grande, que não existe valor material que possa pagar esse aprendizado. Por isso que a gente não deve ignorar. Por isso que acusar, culpar, dizer que não merece passar por essa situação é, na verdade, a perca de uma grande oportunidade. Dez de espadas embaixo do 10 de copas. O 10 de espadas simboliza o final da tristeza, o final da lamentação. Por isso que eu preciso, o quanto antes, superar tudo aquilo que eu vivi que foi desafiador para mim, para que eu não me feche nesse sofrimento. Aqui tem um ser que está com 10 espadas cravadas na costa. Logo, isso remete a uma situação muito desafiadora. Só que 10 com 10 dá 20, que é o arcano maior, o julgamento. Então, mesmo com torres, mesmo que eu passe por situações desafiadoras, sempre vai ter a oportunidade para mim de renascer mais forte do que quando eu passei por esse momento que eu julgo ser torre, né? Só que para isso acontecer, eu preciso tirar a atenção do externo, de culpar o externo, e assumir tudo isso para mim mesmo como forma de aprendizado. Senão, continuamente, os eventos continuam a se repetir na minha vida até que eu aprenda a lição. Vamos ver mais com o tarô cabalístico, tá? E é verdade, não é um momento que é fácil de você
passar, atravessar de cabeça erguida. Pessoas grandes conseguem fazer isso. Principalmente quando tudo lhe é arrancado. Quantas vezes isso já não aconteceu comigo desde a minha infância, em que tudo era arrancado de mim, mas eu sempre tive a força de vontade de ir lá e construir cada vez coisas maiores. A cada vez que uma torre acontece na nossa vida, a gente tem que mostrar para nós mesmos que a gente tem essa capacidade de ir lá e construir coisas maiores. E que a vida pode vir e arrancar de nós quantas vezes ela quiser. Você sempre vai ter a força de vontade de ir lá e construir cada vez coisas maiores. É claro, quem consegue entender o aprendizado da torre, né? Porque é muito fácil e às vezes é o recurso que a gente busca, né? Se vitimizar, lamentar pelo momento, se fechar na tristeza. Eu começo a achar que o mundo está contra mim. Tudo porque eu estou sem a capacidade no momento de entender que a torre é um aprendizado e não uma condenação. É o arcano maior, a morte, embaixo da torre. Então, até agora, a sua leitura ela convida a gente a refletir essa questão do renascimento. Será que eu tenho a capacidade de renascer perante os momentos que me desafiam? Será que eu tenho capacidade de fazer as transformações que eu preciso fazer? Para que a torre não seja só um evento e sim um aprendizado? Porque o arcano maior, a morte, ela convida a gente a ter um renascimento. Só que é um renascimento onde a consciência já não é mais a mesma. Teve um aumento, uma expansão da consciência em relação a você mesmo, em relação à sua vida, em relação a tudo que te cerca. Mas eu também posso ficar parado esperando a morte da bezerra. E assim eu vou ver os eventos se repetirem novamente na minha vida. Mais uma vez um 10 de copas. Finais felizes. E aqui é Marte em peixes. E aqui também apareceu um 10 de copas. E aqui tinha um 10 de espadas. 10 com 10, 20, o julgamento, a oportunidade do renascimento, né? 10 de copas, que é Marte em peixes, com 10 de copas. 20, arcano maior, julgamento. A possibilidade da renovação, do renascimento. E aqui você tem um outro arcano que a gente pode associar a isso também, que é a morte. Só que de nada adianta eu passar por esses momentos sem entender e sem ganhar um aprendizado de tudo isso. Sempre existe o final feliz, que é narrado pelo arcano menor, o 10 de copas. Só que se eu não entendo essa lição de passar pelas situações desafiadoras, fica difícil para mim ser merecedor e ser conquistador de vivenciar um final feliz, que é o 10 de copas. Porque eu me lamento quando tudo é arrancado de mim. Porque eu me lamento quando eu passo pela torre. Eu faço vista grossa, eu prefiro não entender o que está acontecendo. Então isso pode causar uma paralisia na pessoa, de não reagir diante dos fatos. Quem não reage diante dos fatos não merece alcançar um 10 de copas.
Um as de ouros, né? Sempre existe a possibilidade de um novo início. E a gente vem falando isso desde o início da leitura. Tá? No fundo do maço tem um 7 de copas, que é uma carta que pode remeter às ilusões. E quando a gente passa por situações assim que a gente considera torre na nossa vida, é fácil me deixar levar por uma ilusão. Principalmente porque eu já tenho a capacidade de criar um mundo que é só meu e viver lá dentro. E aí eu vivencio situações que são desafiadoras. Aí, não é minha culpa. É culpa da vida, ou seja lá de quem for, de Deus, né? Mas minha não é, né? São as ilusões que a gente cria. É o casulo. A gente pode ser bastante velho de idade ou bastante jovem, mas não consegue romper com esse casulo semente. Então eu prefiro viver no confortável, naquilo que eu criei para mim, sendo o meu mundo fantástico de Bob. E as situações desafiadoras que aparecem, em vez de eu reagir, de eu surfar com essa onda, não. Eu prefiro me trancar. Ficando assim, com essa possibilidade de imobilização. E aí é difícil eu ver novas oportunidades, ver novos inícios, o arcano maior da morte, transformar, modificar a situação. Usar a energia da torre, que é uma energia destrutiva, para me recriar, me reinventar. Não consigo, enquanto eu não rompo com essa coisa, que seja lá como chame, que eu criei, que me permite viver dentro de um falso conforto, de um conforto ilusório. Tudo porque eu não tenho capacidade de enxergar a dificuldade que a realidade se apresenta para mim. Mas quando a gente consegue, né, existe um crescimento enorme que ocorre no ser humano, que faz das dificuldades motivação para um novo início, para uma transformação. Um 8 de copas embaixo do arcano maior a morte com a torre. É interessante porque o 8 de copas, quando ele vem no desfecho, é como que se você tivesse virando as costas aqui para essa questão das ilusões, daquilo que possa estar imobilizando você, daquilo que possa estar te prendendo, né? Porque o virar as costas é você sair da onde você está no tarô convencional do Rider Deck. A gente vê a figura de uma pessoa que está de costas, né? Para 8 copas que ela deixou. Essas 8 copas são os valores que são importantes para nós, as coisas que a gente tem. Só que para eu romper com a ilusão, eu preciso, por vezes sim, perder tudo. E eu não posso ficar triste e magoado com isso. Porque às vezes tudo que eu pensava que eu tinha era pura ilusão. Porque eu sei que quando eu rompo, que quando eu viro as costas, que quando eu exercito esse 8 de copas, na verdade eu não estou perdendo, eu estou indo em busca de ter novos inícios na minha vida. Um cavaleiro de ouros, mesmo que isso aconteça de uma forma lenta, só que progressiva. Porque o cavaleiro de ouros, muitos possam pensar que ele é
uma carta desafiadora, na verdade o Cavaleiro de Ouros, ele dá passos firmes. É mais lento do que o das outras pessoas, mas pelo menos ele tem solidez em cada passo. Ele não é como os outros que dão 2 passos para frente e um para trás. A cada passo que ele dá, ele é constante, ele tem firmeza, ele tem certeza do que ele está fazendo. E sim, ele também representa a paciência, né? Eu preciso ter paciência para eu entender toda essa dificuldade que me cerca. Eu preciso ter paciência para ter um aprendizado, que eu não consigo aprender do dia para a noite. Então eu tenho que dar passos lentos, eu tenho, mas pelo menos eu estou pisando com consistência, indo em direção a esse novo início, a essa transformação, ao aprendizado dessa torre. Porque é a única maneira de eu romper com as ilusões que me prendem. Um 3 espadas. E o 3 espadas, sim, é um arcano bastante desafiador. Ele fala de mentiras, enganos, traições, tristezas, coisas que mexem muito com o nosso interior, causam um certo desconforto mental. Só que eu vivo esse 3 espadas quando eu não entendo a mensagem que a gente está narrando desde o início da leitura. É quando mais uma vez eu faço a vista grossa. Eu prefiro continuar no meu mundinho, trancafiado, com as minhas próprias ilusões, que daí pelo menos eu não sofro. Ao invés de se deparar com as dificuldades que a realidade mostra pra gente. Porque às vezes está acontecendo porque quer que você vivencie aquele momento de dificuldade. Porque é isso que vai trazer um aprendizado, um amadurecimento para você. No fundo do maço, olha, mais uma vez, o julgamento. Arcano maior 20, que aqui é simbolizado por uma iniciação maçônica que ocorre ali. É a renovação que talvez você busque. Para que essa renovação possa acontecer, mais uma vez, a torre tem que ser... A gente tem que parar de ver a torre só como um momento desafiador e o que pode ser aprendido daquele momento. O arcano maior, a morte, eu preciso ser apto a morrer e renascer quantas vezes eu julgar ser necessário na minha vida. Porque a cada vez que eu passo por esse processo, uma transformação muito grande ocorre para mim, na minha existência, na minha vida, dentro e fora de mim. Porque amplia a consciência. Tá bom? 9 de ouros, me torno uma pessoa independente. De tudo. Né? É isso, tá? Os signos fortes que aparecem nessa leitura, que pode ser você ou pessoas que você estejam lidando, é Escorpião e Áries, Touro, Virgem, Capricórnio, Escorpião bem forte, Touro, Virgem, Capricórnio, Escorpião para mim com esse julgamento. Somente isso, tá? Espero que você tenha gostado, mais do que isso, ajudado alguém. Lembre-se que as dificuldades não duram para sempre. É só uma fase, um momento onde a gente precisa aprender para que a situação não se repita, tá? Um excelente mês de fevereiro para você. Que tudo ocorra da melhor maneira possível e você consiga trazer as resoluções para os possíveis problemas que você possa estar enfrentando, tá bom? Se for novo no canal e gostou, inscreva-se, por favor, para ajudar ele a crescer. Curta, comente e compartilha se lhe for possível e a gente vai se vendo nas próximas leituras que eu gravar. Câncer, gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo!